o negócio é um pouquinho mais sério, tá? A Shonen Jump avisou nessa madrugada, na verdade na madrugada aqui do Brasil, né, do dia 1º pro dia 2 de outubro, que o mangá de One Piece vai entrar em hiato, tem uma previsão pra voltar só no dia 14, mas é um pouquinho mais longo dos hiatos que Eiichiro Oda, que é a obra de Eiichiro Oda, tem toda vez que lança capítulo novo. Eu tô aqui com nosso querido Bruno Heavy, a voz de Deus, que geralmente nos acompanha lá da House aqui nos dias do Omelete Z. Ele tá aqui comigo pra falar de One Piece e o que aconteceu com Eiichiro Oda. Bruno Heavy. A gente acordou hoje, como eu cheguei hoje na redação perguntando, você viu? Aí você, o que você viu? Sobre One Piece? Aí você, tipo, o que saiu de One Piece? Eu falei, então, nessa madrugada aí, a gente foi pego de surpresa com essa notícia lá do Japão. Na verdade, assim, a gente anteontem sabia que o Eiichiro Oda estava com algum problema de saúde, mas não tivemos mais confirmação nenhuma. Nessa madrugada tivemos uma posição oficial da Shonen Jump falando que o Eiichiro Oda está com problema de saúde sim e vai entrar num hiato. Não é um hiato longo, que já tem data de retorno já, mas é algo que assim assustou um pouco os fãs porque a gente sabe que o Eiichiro Oda já é uma pessoa que já tá com 50 anos, Ele tem né? 50 anos, exato. Já tá com 50 anos, ele sabe também que ele é um cara que ele tá trabalhando no One Piece desde 97. E ele é um cara que ele não costuma pegar breaks, ele não costuma pegar pausa, ele não costuma fazer hiatos normais. Ele tem essa nova fórmula que a Shonen Jump teve que forçar ele esse método essa escala que a gente pode dizer assim, né? De trabalho para ele, porque se você não faz isso, o cara continua trabalhando, lançando mangá semanalmente. Tipo, cara, isso é insano, assim, pra O cara saúde não de qualquer faz um. nada da vida dele a não ser escrever One Piece pra gente, né? E a gente pede que ele tome cuidado, pelo amor de Deus, porque se tem alguém que tem que continuar vivo nesse mundo, entre todos os seres humanos, é Eiichiro Oda, porque... Pode falar. Eu falo, que a gente tá vendo aqui na tela o comunicado oficial da Shonen Jump que eles lançaram hoje, né? Porque quando sai na internet, a galera não sabe se é real, se é um boato, o que é, porque, tipo, a gente sabe que ele tem problema de saúde. Algo que já aconteceu com outros mangaka. A gente tem um caso do Hunter x Hunter, é o Togashi. A gente também teve o caso do Kintaro Miura, o mangaka de Berserker, que faleceu há 4 anos atrás. Sabia que era um mangaka que tem problema de saúde já. Porque, cara, assim... Imagina você semanalmente, tipo assim, hoje é quinta-feira, na quinta que vem você tem que ter 15 capítulos prontos desse mangá. Tipo assim, cara... Pensar na história e desenhar, né? Pensar na história e desenhar. É muita coisa. É muita coisa. E ainda mais e é muito importante, porque o One Piece é um dos maiores, se não o maior título da Shonen Jump já há muitos anos. E a gente fica preocupado. Assim, a gente... eu, pelo menos, não fico tão preocupado, porque se o hiato tem data pra acabar e não é daqui um mês, é daqui 2 semanas, não deve ser uma coisa tão séria, né? Sim. O próprio Oda já falou que quando a gente perdeu o Akira Toriyama, o criador de Dragon Ball, isso acendeu uma luz na cabeça dele, que ele falou, bom, preciso fazer meus exames e começar a me cuidar, porque, enfim, não tô ficando mais novo e não quero correr nenhum risco de acabar adoecendo igual o Toriyama, igual o próprio Kentaro Miura, né, que morreu muito cedo também, né? Ele era muito jovem. O Togashi, a gente não lembra agora a idade dele, mas ele sofre com problema nas costas há muitos anos, por isso que Hunter x Hunter sofre hiato. Se a gente tá preocupado com hiato de 2 semanas aqui de One Piece, Hunter x Hunter tem hiato de anos. Sim. Né? E ele ainda sofre, então às vezes ele escreve, desenha alguns capítulos, ele pausa de novo, porque o cara simplesmente não consegue lidar com as costas dele. Então ele precisa se cuidar. Imagino que talvez seja uma gripezinha, talvez, com o perdão da piada. Não sabemos. Pode ser só estar relaxando para as costas dele parar de doar? Pode ser. Mas o One Piece vai entrar em hiato por conta da saúde dele. Se atualizar, a gente vai voltar aqui com mais informações. Não, e uma coisa que você pode pensar é que, por exemplo, a gente está num ponto muito importante agora do mangá de One Piece. A gente está no arco de Elbaf, que é o arco da Ilha dos Gigantes, que é um arco que, assim, está sendo prometido pra gente desde a época de Lily Garden, que é onde o live action de One Piece vai entrar agora, que eles vão conhecer os primeiros gigantes, o Drog, não é? E aí, cara, isso foi prometido pra gente lá em 2000. Tipo, em 2025 a gente tá tendo finalmente esse arco, grandes revelações, tá dando um flashback de personagem muito importante, envolvendo acontecimentos muito importantes. Então, tipo assim, é muito assustador pros fãs. Eu mesmo que tô lendo semanalmente, tipo, você vê a notícia falando que Oda está hiato porque o Oda está com problema de saúde, já fica tipo, caralho, o cara vai morrer. Tipo assim, e a gente tava brincando aqui agora há pouco, né? O Oda morreu, eu falei assim, mano, se você fala isso, assim, o mundo entra assim, em choque, assim, porque... Bate na madeira, né? Porque, cara, a gente tá falando do mangá de maior sucesso da Shonen Jump, o mangá que tá sendo o carro-chefe da empresa,
O último mangá que passou ele em questão de vendas, leituras, foi Demon Slayer, que já encerrou o lançamento. Então, tipo, a gente tá falando de um mangá que tá em produção, como a gente falou, ininterrupto. O cara tiveram que impor pra ele uma rotina de escala de lançar 3 semanas e na 4ª semana do mês ele descansa. E você vê que claramente, quem acompanha o mangá há muito tempo, você já vê que a arte do Oda tá tipo, decaindo há um tempo. Não é criticando o estilo do cara, a gente sabe que ele tem todas as características dele, mas você vê que alguns momentos, principalmente em momentos que ele está mais doente, você vê o traço um pouco mais tremido, você vê um pouquinho menos de detalhes nos seus desenhos. E você pensa assim, como eu falei, pensa que hoje é quinta, e na quinta que vem você tem que ter um capítulo pronto com capa desenhada, as capas coloridas é ele que faz, é ele que colore. Você tem que fazer... Ele não tem assistente? Ele tem. Eu tava vendo alguns comentários da galera falando, parece que o Togashi ele é um cara que ele é muito orgulhoso, ele não tem. Porque você pensa assim, pô, Togashi, o cara já fez, já lançou. Yu Yu Hakusho. Partiu pra um Hunter x Hunter, que é um outro anime de sucesso, tipo, de muitos anos atrás. Pô, como é que o cara não tem assistente? Tá, parece que é um pouco de lance de orgulho próprio, um pouco de lance de tipo assim, eu quero terminar minha obra, eu tenho o zelo próprio. O Oda já é um cara que ele tem assistentes, ele tem gente para trabalhar para ele tem editores que cuidam da agenda dele. Quando ele vai fazer viagens pro exterior, qualquer tipo de coisa, é muito bem... rola tudo muito um processo, um cuidado, porque tipo assim, cara, esse cara não pode tropeçar e quebrar o braço. Sim. Esse cara não pode ficar doente. Não, e é um império, né, que ele cuida de um próprio império. Sim. A gente tá falando do mangá aqui, mas a gente sabe, o anime de One Piece é um dos mais populares, se não o mais popular. A gente tem o live action entrando na segunda temporada, a gente tem o remake que tá em produção, que ainda não tem data, mas muito em breve vai estar aí. Então, assim, se acontece alguma coisa mais séria com ele, ou por acaso ele morre, é toda uma estrutura que, não vou falar que vai por água abaixo, mas que entra em colapso. Né? Então, se o mangá, que é a origem de tudo, ganhar essa pausa muito grande por qualquer problema sério, vai abalar todas as estruturas, né? E a gente tem que lembrar que, como você bem ressaltou, ele tá trabalhando no live action, ele trabalha... E nada é autorizado sem aprovação dele, né? Ele diretamente, ele faz set visit, ele aprova escalação do elenco, exato. Como vai ser, quer adaptar, coisas que vão entrar, coisas que vão mudar, que a gente já sabe que teve mudanças já da série pro mangá. Então, tipo assim, ele é um cara que semanalmente ele tem que entregar um capítulo. Cuidar de como está sendo a produção feita do Japão e as filmagens são na África do Sul. África do Sul. Então, um cara que tem, tipo assim, trabalhar com fuso horário, de ter que... Como é que tá rolando aqui, um negócio está cuidando do Japão. Tem o remake aqui, a gente não tem informações de como está sendo esse processo, né? Provavelmente só vai receber, tipo... A gente teve um pequeno teaser, algumas imagens do pessoal trabalhando, mas o cara deve ficar muito em cima de, tipo, o quão fiel vai ser... o que vão cortar da série original da adaptação do anime original para esse remake. E uma coisa muito importante, escalação de dubladores. Que a gente não sabe, né? A gente sabe que os dubladores de One Piece já estão chegando na idade avançada. Se vão substituir, Cara, é muita coisa para uma pessoa só, com 50 anos, cuidando. Então, tipo assim, assusta uma notícia dessa. Mas pelo menos sabemos que tem data para voltar. Tem data para voltar. É por isso que a gente está na esperança de não ser nada sério. Vamos rezar, estaremos rezando aqui para Eiichiro Oda. E fica de olho aqui no Omelete Z, porque a gente vai atualizar sobre o estado de saúde de Eiichiro Oda e sobre o hiato, se vai continuar ou não de One Piece e muitas coisas de One Piece, né? Muita coisa. Se tem uma coisa que a gente fala aqui no Omelete Z, falando sobre animes, é One Piece. Então fica aqui com a gente, não esquece de ativar o sininho para receber todas as novidades, assinar o canal e até a próxima.